na Itamaraty Contabilidade. Ô Marcos, pode começar. Posso começar? Pode Você começar, me pode dá dar essa o honra? pontapé inicial. Então tá bom. Bom, eu vou me permitir chamar ele de Marquinhos, né? Pela amizade que a gente tem, pelo respeito que a gente tem. Marquinhos trabalha muitos e muitos anos com a gente, nosso gestor de tecnologia. E trouxe bastante inovação, trouxe muita novidade para Itamaraty. Acho que nessa época de inteligência artificial é a hora de realmente surfar. Não é mais uma questão de diferencial, mas uma questão mesmo de sobrevivência. Acho que a gente está entrando no modelo de que quem não fizer vai ficar para trás e em algum momento vai perder relevância. Já está Então, ficando para trás, já né? está ficando. Não tem mais como uma empresa que quer ser competitiva, uma empresa que quer ter relevância, operar sem estar nesse universo da tecnologia, da inteligência artificial no geral, né? Então, a minha primeira pergunta, Marquinhos, para a nossa audiência, para o empresário que nos ouve, para essa audiência extremamente qualificada e que acompanha a gente todas as quintas-feiras, na prática, eu sei que a sua experiência, a sua maior parte da sua atuação é dentro de uma rotina contábil, né? Dos escritórios, de uma empresa contábil, mas eu acredito que tem muita coisa que a gente pode pensar também para as empresas de serviço, as empresas no geral, empresas de comércio, porque tem muitas coisas que acontecem no universo contábil, por exemplo, que a gente sabe que é uma vivência, é uma rotina de uma empresa, né? Então, na prática, fala para mim, o que a IA hoje está fazendo dentro de uma empresa, né? No universo contábil e nas empresas no geral. Marcos, a inteligência artificial e a tecnologia ela tem redesenhado todos os processos dentro de todos os segmentos. Existem segmentos que são mais atingidos, são mais impactados. Existem segmentos que são um pouco menos, mas, como diz o diretor da Microsoft, no futuro, todas as empresas serão empresas de tecnologia. Então, quando a gente olha empresas como iFood, Mercado Livre, dentre outros segmentos, nitidamente a gente vê o uso de tecnologia aplicado no dia a dia. Atendimento ao cliente, roteirização, dentro de, por exemplo, um supermercado, a atualização de preços, identificação de estoque, redução de custo. Então, existem diversos segmentos. Na verdade, hoje, em todos os segmentos Porque é possível... hoje as empresas já fazem isso, mas fazem de uma forma manual. Exato. E esse é o pulo do gato. Você olhar para dentro dos seus processos, você mapear esses processos e você inserir inteligência artificial dentro desses processos. Isso foi algo que nós fizemos ao longo do tempo dentro da Itamaraty Contabilidade. Então, muitas empresas contábeis no Brasil como um todo deixaram de ser escritórios, empresas de digitação de guia, lançar extratos manualmente, notas fiscais, e passaram a aplicar inteligência artificial que, através de leitura de documentos, captura automática de documentos, faz esse processo de importação, escrituração, categorização, cruzamento de dados de uma forma muito eficiente, muito mais rápida que um ser humano. E hoje tem muita gente que ainda olha para IA, quando a gente fala de IA, Carol, é uma coisa que a gente vê principalmente assim, né? Obviamente não criando ali, estereotipando, mas a gente vê isso muito, às vezes, nas pessoas mais velhas e até mais novas também, né? Pensar às vezes em IA e pensar talvez ali naquele prompt do chat GPT, aquela pergunta, né? Me responda isso, me fale sobre aquilo, que já é um começo, Sim. mas é muito pouco, é muito pequeno. Então, nessa mesma linha, Marquinhos, fala pra gente assim, qual que é o salto, né? O que mais que dá para fazer, além de pegar e digitar ali uma pergunta simples, de pedir ali uma organização de uma frase, uma formatação de um e-mail, né? Aonde dá para chegar? Qual que é o salto que isso daí está dando aí no dia a dia das empresas? Marcos, Carol, o grande salto hoje é que nós deixamos de ter softwares e ERPs passivos e passamos a ter agentes autônomos. O que significa isso? Significa que antes havia a necessidade de um colaborador, de um usuário, ter uma interação com o software, um clique, um direcionamento, uma ação. E agora, os agentes, eles identificam cenários. Então, a falta de um produto em estoque, ele pode enviar uma mensagem para o controller, fazer a aquisição daquele novo produto. O aumento do custo de uma mercadoria, o envio automático de um WhatsApp de acordo com um determinado cenário. E a gente percebe, por exemplo, que isso tem ocorrido em todos os segmentos. Então, a grande mudança é justamente esse, você deixar de ter um software passivo
e inserir agentes autônomos na sua operação para que ele identifique mudanças de cenário e tome ações por si só. Dentro do nosso ambiente na Itamaraty Contabilidade, por exemplo, da meia-noite às 5 horas da manhã, agentes autônomos faz a captura de documentos fiscais, arquivos XML, captura de extratos bancários, faz a leitura, a identificação, a escrituração, categoriza esses documentos enquanto os colaboradores estão no seu momento de descanso. Então, a gente vê um ganho de produtividade não só no segmento contábil, mas diversas empresas têm aplicado esses agentes para ganhar esse resultado. E isso aí é interessante, né, Marquinhos? Porque, assim, você está falando o uso da IA na rotina contábil, que é a rotina que a gente vive da nossa empresa. Mas, assim, não é um ganho que está só dentro da Itamaraty. Não. É um ganho também que vai para o cliente, é para todo o ecossistema, né? Então, vamos pensar, por exemplo, hoje na Itamaraty nós trabalhamos lá com cerca de 600 empresas, 600 clientes. O que esse pessoal ganha também? O cara que é cliente nosso, né? Porque não é só Itamaraty, não é só ganho de produtividade lá dentro. Não é só uma informação que passa a ter uma confiabilidade maior, uma chance menor da gente estar errando, né? Porque a gente passa a ter talvez uma segunda camada, uma terceira camada de validação. A gente passa a ter essas automações. O cara que é empresário e é cliente da Itamaraty, como que ele também vai ganhar também? Porque todas as empresas precisam ter contabilidade, tá? Vamos pensar dentro da Itamaraty. Temos lá uma indústria alimentícia, um comércio atacadista, ou uma empresa que seja menor porte. Como que esse cara ganha quando a gente está fazendo nosso dever de casa? Marcos, o empresário, na verdade, ele é um dos players que mais ganham dentro dessa operação. Porque olha só, Carol, no passado, antes de haver a inteligência artificial e as empresas escritórios que não aplicam inteligência artificial, o empresário ele vai ter o resultado da empresa dele 20, 30, 40 dias depois, porque ele depende de uma operação 100% humanizada. Exato. Né? E quando você tem a inteligência artificial aplicada ao negócio de forma inteligente, você consegue antecipar e ter esses números quase que em tempo real. Então você tem uma análise preditiva. Você deixa de fornecer contabilidade e passa a fornecer contabilidade consultiva. E por que o empresário ganha muito nesse sentido? Porque nós conseguimos antecipar o fluxo de caixa. Nós conseguimos, por exemplo, auxiliar o empresário a fazer uma análise tributária dentro da empresa dele, acompanhar o crescimento. O que antes isso talvez levaria meses ou ano, é possível a gente acompanhar isso num curto período de tempo e prever, talvez, riscos tributários e evitar multas de acordo com a atuação desse cliente. E além da qualidade também, ele ganha também produtividade, porque, né, vamos pensar se esse raciocínio está correto. Muitas vezes ele tem que... Muitas vezes não. A contabilidade, eu costumo falar, eu faço muito essa analogia, Carol, que a contabilidade nada mais é do que ela é uma indústria de informações. Então, para a gente gerar um produto de qualidade, a gente precisa de uma matéria-prima de qualidade. Não adianta não nos enviar essas informações ou enviar de uma forma fora, intempestiva ou fora do padrão que a gente precisa, porque a gente não vai conseguir trabalhar. E agora, com o uso dessas ferramentas, né, com o uso da modernização, por exemplo, a questão do extrato bancário. Hoje existem as ferramentas que a gente consegue entrar diretamente, né, com muita segurança. A gente não consegue, por exemplo, movimentar a conta bancária desse cliente, a gente não consegue fazer uma aplicação, a gente não consegue alocar esse recurso dele, mas a gente consegue pegar talvez os dados do extrato, né, através do uso de uma senha secundária, de uma API, de uma ponte que faça isso. Tem um ganho de produtividade para ele também. Porque se antes ele tinha que abrir uma empresa grande, pode ter 4, 5, 6, 7 contas bancárias, né? Instituições financeiras. A gente conseguir pegar isso daí para ele, quanto tempo que ele está deixando ali de todo mês ter que pegar, entrar lá, gerar esse relatório. Às vezes o sistema do banco não colabora. Então tem também esse ganho de produtividade para ele também, né? É um ecossistema que todo mundo ganha, né? Exato. E eu vou pegar esse gancho seu sobre a indústria de informação, porque nós estamos vivendo uma época atípica. Nós estamos falando de reforma tributária no Brasil, onde os dados, Carol e Vinícius, eles são ouro, né? Você precisa refinar essa informação, você precisa validar essa informação, até porque esses dados serão consumidos pelo governo. Então, você ter uma contabilidade, uma empresa contábil aliada, consultiva e estratégica que valida essas informações,
traz muito mais segurança para o empresário e também faz ele economizar, porque através dessas análises que antes, humanamente, talvez seriam impossíveis, né, ou levaria muito tempo, a inteligência artificial ela consegue analisar diversos cenários, avaliar o crescimento, o fluxo operacional da empresa, e você consegue traduzir isso para o cliente num caminho muito mais seguro. Então é muito importante, Carol, para o empresário de hoje, né, ele fazer uma autoavaliação, uma reflexão. Se hoje ele não está recebendo esse trabalho, essa consultoria, né, essa validação desses dados, esse diagnóstico, por assim dizer, né? Hoje os contadores a gente pode classificar como médicos empresariais. Se ele não está recebendo esse diagnóstico, é o momento dele acender uma luz de alerta e fazer uma reavaliação, porque nesse momento é muito importante que ele tenha uma base sólida e confiável dos dados dele. Ô, Marcos, e para o empresário que está nos ouvindo, nos assistindo, estamos ao vivo lá no @CBN Grandes Lagos no YouTube também, o empresário que quer começar a usar a inteligência artificial primeiro passo. hoje, o que ele faz? Vai para o Parece- chat GPT? Parece um pouco clichê, né, Carol? Aham. Mas olha só, comece pequeno, Certo. né? Então, olhe as operações menores. Então, vamos iniciar talvez um atendimento ali com a recepcionista, vamos automatizar o atendimento aos legal. clientes, diminuir o tempo de espera, né? E aí depois nós vamos avançando para outros processos, né, envolvendo pessoas, gestores com bastante know-how. Eu quero deixar um alerta aqui, Carol, principalmente no segmento contábil. O primeiro passo é esse, mas o segundo é você ter um processo muito seguro. Quando a gente trata dentro de empresas contábeis, nós estamos falando de dados sensíveis, e aí envolve a LGPD. Então é muito importante que você tenha pessoas capacitadas. Eu costumo dizer que tecnologia e IA é 20% do processo. Os outros 80% é pessoas e capacitação. Uhum. Eu Maravilha. quero complementar uma coisa, Carol. Por Acho também favor. que é importante, né? Lógico, comece pequeno, acho que é perfeita a colocação, acho que esse é o caminho, mas é importante também entender, eu acho que as regras do negócio, né? É a empresa que está sendo ali, as suas dificuldades, as suas particularidades, as suas regras, né? Por que eu falo isso daí? Eu vou usar o exemplo da Itamaraty. Hoje, embora a nossa operação a gente tenha uma série de automações, recentemente desenvolvemos uma intranet com uso totalmente do zero, com uso totalmente de IA, né? É lógico que as pessoas que estão por trás disso, elas entendem do que elas estão fazendo, né? Mas é um negócio que talvez algum tempo atrás demoraria meses, anos de desenvolvimento e não ficaria tão bom igual ficou, né? Então a gente tem uma série de aplicabilidades dentro da IA, hoje dentro da nossa rotina contábil, dentro da Itamaraty, e a gente tem algumas que talvez a gente ainda, por uma opção nossa, a gente ainda talvez não deu os primeiros passos ou foram passos muito devagar, muito devagares, né? Uhum. Por que eu digo isso? Por exemplo, em relação ao atendimento, né? Hoje é uma coisa que eu sempre falei pro Marquinhos, eu falei assim, olha, em algum momento a gente talvez vai precisar olhar algum atendimento que ele seja mais automatizado, alguma coisa, mas a gente tem que tomar muito cuidado. A gente atende muita gente hoje lá dentro, né? São informações ali que eu até costumo falar para os nossos gestores, né? Muitas vezes acaba sendo um barril de pólvora o nosso negócio. Porque se alguma coisa der errado, o potencial explosivo é muito grande. As multas são gigantescas. Sim. Né? Tem impostos que são recolhidos ali de empresas que pagam ali milhões aos meses, milhões mensalmente aos cofres públicos. Então é uma coisa que a gente ainda, em alguns momentos, a gente tem um pouco mais de cautela, porque talvez a gente não tenha aquela confiança necessária, seja pela particularidade do negócio no sentido de riscos do negócio, ou seja também também pensando também na experiência do cliente, né? Que também acho que isso é extremamente importante, né? A gente sempre usa aquele exemplo, né? Todo mundo já precisou ligar talvez ali na Claro para resolver uma situação de telefone, uma questão da internet, né? E aí às vezes quando você entra naquele